Bem-vindo de volta a mais um dia de conteúdo aqui no meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative aqui as notificações para que você receba todos os dias os conteúdos que eu compartilho com vocês. Um material novo por dia por 30 dias. E se você não me segue lá no Instagram, Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy, também lá eu compartilho conteúdos com vocês todos os dias. Vamos falar hoje sobre os cílios naturais? Vamos continuar falando sobre os cílios naturais? Você sabia que os cílios, a gente não tem uma camadinha de cílios só, não é uma coisa só? Nós temos pelo menos 3 camadas de cílios. Não é uma regra, tá? Mas normalmente é isso que acontece. Às vezes tem cliente que tem pessoas que têm 4 camadas de cílios, tem pessoas que têm 2 camadas de cílios, tá? Então vai depender de pessoa para pessoa, mas a grande maioria nós temos 3 camadas de cílios, tá? Ela fica uma em cima da outra, talvez não tão retinha, às vezes fica mais irregular, mas é esse o conceito que a gente tem, tá? De uma camadinha em cima da outra, tá? Como tá aqui na nossa fotinha ao lado, deixa eu circular aqui para vocês, igual tá aqui, ó. Então, nós temos a primeira camada, a segunda camada e aqui a terceira camada. E por que é importante a gente entender que existem essas 3 camadas e qual que é a importância disso? Quando você for fazer o seu mapeamento, a gente vai ter uma aula só sobre mapeamento aqui, para que você aprenda a dar aquele olhar realmente empoderado para o seu cliente. Quando a gente for fazer o mapeamento, essas 3 camadinhas vão influenciar muito no modelo que você vai fazer nos cílios da sua cliente. Então, se você quer uns cílios mais bagunçadinho, você vai fazer de um jeito. Se você quer aquele olho bem redondinho, aqueles cílios bem arredondadinho, vai ser outra técnica que você vai usar, respeitando essas 3 camadas de cílios, tá? Mas fiquem tranquilas que a gente vai ter uma aula só sobre mapeamento, que você vai entender perfeitamente como você vai fazer essa composição, tá? Te acalma aí que nesses 30 dias a gente vai ter esse conteúdo que você vai aprender. Se você já é extensionista, tem dúvida em como fazer um mapeamento, fica ligado aqui no YouTube que a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? E vai ser uma aula, ó, perfeita para você, tá? Então, entenda que a gente tem essas 3 camadas de cílios, camada 1, camada 2 e camada 3. Normalmente a camada de cima, ela tem que ser a mais curta, mas quando você faz a extensão de cílios, parece que os cílios ele é mais longo do que a camada de baixo. Porque quando você vai fazer a composição dos seus cílios, ó, aqui é a camadinha de baixo, aqui é o cílios natural. Quando você vai colocar os cílios por cima, a ideia é de que essa ponta aqui de cima ela vai ficar maior do que aquela camada de baixo, porque você vai colocar os cílios, ele vai ficar sempre 1 milímetro para baixo, tá? Então, por isso que é importante, volto a dizer, que se você quer um mapeamento bem redondinho, você tem que escolher certinho o número de cílios que você vai, o número dos cílios que você vai colocar ali, tá? Mas a gente vai ter uma aula sobre isso mais tarde, para que você consiga fazer a composição perfeita, respeitando essas 3 camadinhas. Já entendemos, então, que existem 3 camadas de cílios, em média, tá? Agora a gente vai entender como funciona o ciclo de crescimento dos cílios natural, tá? O nosso cílios natural é igual ao nosso cabelo, é igual à nossa sobrancelha, tá? Ele tem a nossa unha, a mesma coisa, tá? Ela vai crescer até o ponto de cair e dar espaço para um novo, tá? Cada fio natural é único, tá? Ele tem um bulbo que é único, é dele, tá? Então, por isso que é importante a gente respeitar bastante o isolamento do fio a hora que você vai fazer a extensão de cílios, tá? Porque se a gente começar a colocar um fiozinho colado na base do outro, esses cílios que cada um tem um ciclo diferente, ele acaba arrancando antes da hora, tá? Então, ó, cada fiozinho natural tem uma raiz única, um bulbo capilar único, e a gente precisa respeitar cada um deles, a fase de cada um deles, o ciclo de cada um deles, tá? Então, a extensão de cílios, ela é saudável desde que você faça o procedimento mais saudável possível, tá? Respeitando, então, o isolamento e respeitando o ciclo de cada fiozinho natural desses que tá aí na foto, tá? Nós temos, então, 3 ciclos básicos, tá? Anágena, catágena e atelógena. Anágena, o que que é? É os cíliozinhos bebezinho, aqueles cílios que tá crescendo, então ele vai romper a pele e crescer, tá? A raizinha dele
vai começar a ser exposta aquele fiozinho baby, aquele fiozinho mais fininho, aquele fiozinho mais curtinho, tá? A média, não a regra, mas a média é de 30 a 45 dias, o ciclo, o período desse ciclo bebezinho, desse ciclo da fase anágena. Conforme ele vai crescendo, ele chega na fase catágena, que é a fase de crescimento, onde ele atinge o tamanho máximo dele. Então, ele começa lá curtinho, ele cresce e atinge o tamanho máximo daquele fio natural. Em média, dura de 2 a 3 semanas, não dura muito mais que isso, tá? Volto a dizer que essa é uma média, não é uma regra, tá? Vai variar de pessoa para pessoa, do ciclo de cada uma dessas, né, de cada pessoa, tá? Mas a média é mais ou menos isso, 2 a 3 semanas. Feito isso, ele dá espaço para telógena, que é o ciclo final. Então, ele vai crescer, vai chegar naquele tamanho final e vai se desprender. Conforme ele se desprende da raiz, que é essa fase final aqui, ó, ele dá espaço, deixa eu circular aqui para vocês. Ele dá espaço para crescer um fio novo. Então, ele solta do bulbo capilar, mas ele continua ali. Ele vai continuar ali até dar aqueles 90 dias, em média, ou talvez um pouco mais, dependendo da cliente, tá? E a raizinha já começa a crescer um fio novo, ó. E é isso aqui que vai acontecer. Então, o fiozinho novo, aquele fiozinho bebezinho, que a gente falou lá da fase anágena, ele começa a crescer e esse fio expulsa, deixa eu trocar de cor aqui, colocar o amarelo. Então, o fiozinho novo, ele vai expulsar o fiozinho que já tá mais velhinho. Esse fio vai, então, cair e vai ficar só aquele bebezinho despontado ali, tá? Então, é esse o processo de crescimento dos cílios natural. Anágena, bebê, catágena, a fase de crescimento, que é o jovenzinho, digamos ali, e a telógena, aquele fio mais velho, aquele fio mais antigo, que já se desprendeu da base do fio, e ele vai abrir espaço para um fiozinho novo, tá? Por isso que é tão difícil a gente ver falha nos cílios da cliente, tá? Se você faz a extensão corretamente, e claro, se a sua cliente também cuida dos cílios em casa, tá? Por que é difícil você ver falha? Porque essas duas fases que acontecem aqui, a anágena e a telógena, ó, a anágena, deixa eu passar de verde aqui, peraí, verde. Aqui, ó, a anágena e a telógena, elas praticamente acontecem juntas. Então, a hora que esse bebezinho começa a crescer, já desprende esse aqui, que é o mais velho, e você não vê então a falha, porque esse fiozinho já começa a despontar ali na pele, então vai ficar aquele fiozinho mais fininho, tá? Então é isso que acontece no ciclo do nosso fio: anágena, catágena, telógena. O bebezinho vai nascer, vai chegar no período máximo dele, que é a catágena, e essa fase, depois que ela estagnar, ela vai soltar o bulbo capilar, e os cílios vai continuar ali, mas ele vai ficar um fiozinho mais sensível, porque o fio de baixo, a hora que ele crescer, outra anágena crescendo ali, ele vai e expulsa aquele fio mais antigo, tá? Então, 3 fases básicas de crescimento. Eu vou mostrar para vocês agora uma foto no cílios real, para que vocês entendam, ó. Então, a gente tem lá a fase anágena, que é aquele fiozinho bebezinho. A fase anágena você consegue identificar quando os cílios, ele é muito mais fininho, ó, uma anágena aqui. Ele é muito mais fino, outra aqui, ó. Então, ele é um fiozinho muito mais fininho e muito mais curtinho que os outros fios, tá? Então, a hora que sua cliente deitar na maca, você começar a ver os cílios natural dela, você já vai identificar só em olhar qual fase que é. Então, esse fiozinho mais curtinho, a gente vai ter que respeitar esse fio, aplicando ali um fiozinho postiço, né, da extensão mais fininho ou mais curtinho, para não romper ali, não interferir no ciclo de crescimento dele. Mas a gente vai falar sobre isso numa outra aula também, tá? Para que vocês entendam melhor. Aqui eu vou colocar em roxo os cílios da catágena, que é aquela fase onde aquele fiozinho, ó, aqui no meio onde tô colocando roxo. Esse fiozinho aqui é um fio jovem, ele tá no processo de crescimento até atingir o pico máximo dele. Chegou ali naquela fase, ele vai parar naquele tamanho. E a telógena, olha esses fios muito longos que tem aqui, ó. Deixa eu mudar, deixa eu botar de verde aqui. Aqui, ó, fiozinho verde. Muito longo. Aqui eu tenho outro, ó, um fio muito longo. Esses fios mais longos são aqueles fios que
já rompeu a base do fio natural ali, a base dele já se rompeu, ele começou a ir para frente, porque o bebezinho já começou a crescer, empurrando ele para frente. Então, por isso que ele fica sempre muito mais à frente, ó, igual tá essas marcaçõezinhas em verde, ele fica muito mais longo do que aqueles outros fios, tá? E no retoque, quando você faz uma aplicação, na hora que o seu cliente voltar para o retoque, aquele fio já nem vai estar mais ali, tá? Então, por isso que a gente não consegue prometer para cliente que a extensão total ali vai durar 30, 40 dias, porque não vai. Porque cada fio natural dela tem um ciclo diferente, então esse fiozinho da telógena vai cair mais rápido, o fio postiço que você colou em cima vai cair junto com ele, aquele fio da catágena vai durar um pouquinho mais, o fio da anágena, que é aquele fiozinho bebezinho, vai durar mais, tá? Mas como ele está em fase de crescimento, conforme ele vai crescendo, você colocou os cílios postiços aqui, conforme ele vai crescendo, ó, ele vai indo para o meio, a raiz fica exposta, então esse fiozinho a gente acaba removendo no retoque para colocar um fiozinho novo. A gente nunca pode deixar esse espaço muito ali, que fica um fio pesado, pode causar algum dano, alguma lesão aos cílios natural da cliente, tá? Então, na real ali, como funciona esses 3 ciclos de crescimento numa foto de um olho real, para que você veja direitinho como funciona. Então, a anágena, bebezinho, fiozinho curtinho e fininho, a catágena é um fiozinho um pouco mais encorpado, mas quase todos os fios vão estar ali naquela base, naquele tamanho médio, e a gente vai ter o telógeno, que é aquele fio já velho, aquele fio que já está em fase tá na fase de descanso, já pronto para ser trocado pelo fio novo. Espera aí, gente, que travou. Pronto, liberou. Liberou aqui. Então, por que é importante a gente fazer retoque nos cílios da nossa cliente, tá? Os cílios da nossa cliente, como a gente falou agora há pouco, tem um ciclo, cada fio natural tem um ciclo de crescimento dele, e a gente precisa respeitar esse ciclo, tá? Então, a brasileira lá tem uma média de 90, 120 fios naturais, volto a dizer, é uma regra, é uma média, não é uma regra, tá? Tem clientes que tem menos, tem cliente que tem mais, por exemplo. Clientes orientais tendem a ter cílios em menor quantidade, clientes de terceira idade tendem a ter cílios em menor quantidade. Quanto mais jovem a cliente, mais cílios ela tende a ter. E também varia muito de raça, tá? Então, por exemplo, pele negra tende a ter cílios mais volumosos e o fio mais grosso. Aquela cliente que é mais branquinha, loirinha, tende a ter menos fio também, tá? Então, não é uma regra, mas é uma média mais ou menos que a gente calcula, tá? De 90 a 120 fios naturais. E normalmente a gente perde de 2 a 5 fios todos os dias, tá? Se você tiver distensão, se você não tiver distensão, esses cílios vai cair. Por quê? Chegou na fase telógena, que é a última fase do ciclo de crescimento dele, aquele fio vai cair, dá espaço para um fio novo, tá? Então, com cílio, com extensão, com rímel, sem rímel, com extensão, sem extensão, aqueles cílios vai cair, tá? Então, fica tranquila que começou a cair o fio, é natural, e explique isso para sua cliente, se você é profissional, explique isso para sua cliente, para que ela não fique assustada, que às vezes ela vai ver que ela não vai reparar que o cílios natural dela caiu, ela vai reparar que o cílios postiço dela caiu, tá? Então ela vai ter a ideia de que o cílios postiço está danificando o cílios natural dela, quando na verdade não é, tá? É o ciclo natural dos cílios dela, aquele cílios ele vai chegar no finalzinho dele, na telógena, se desprender e dar espaço para um fio novo, tá? Então, é por isso que é importante a gente fazer o retoque das clientes, tá? Aqui eu fiz uma média, tá? Só para vocês tenham uma base, vou colocar aqui em vermelho, ó. Se a gente perde uma média de 2 a 5 fios por dia, no final de 2 semanas, a gente perdeu uma média de 42 fios. Se a gente for considerar a cliente que vai voltar para você com 3 semanas, ela perdeu lá uma média de 63 fios. Então, vamos lá que a gente tem entre 90 e 120 fios. Se a sua cliente voltou para você com 3 semanas, ela perdeu ali de 50 a 60% dos fios que você colocou, tá? Então, por isso que é importante você falar para sua cliente voltar para o retoque, se ela quiser, logicamente, a extensão sempre bonita, sempre cheinha, por conta disso. O próprio organismo dela tem lá o ciclo de vida dele e se ela quiser extensão bem feitinha, bem bonitinha sempre, ela precisa respeitar isso. Tem cliente que vão vir com 2 semanas, porque o ciclo de crescimento delas acaba sendo mais acelerado, então vai
aparecer falha mais frequente, tá? E vamos considerar também que aqui eu tô falando só do ciclo de crescimento, tá? A gente precisa considerar aqui também se a sua cliente está cuidando. Então, aqui, se ela cuidou direitinho, lavou direitinho, fez todo o cuidado que você ensinou para ela, ela vai perder em 2 semanas 42 fios. Mas se ela não higienizou direitinho, se ela passou rímel, se ela passou maquiagem, se ela ficou passando creme, ficou mexendo, passando muito a mão nos cílios, aquele vai cair muito mais cílios que isso. Então ela não vai perder 42, ela vai perder lá 50, 60, 70 fios que você colocou. Quando ela voltar para o retoque, é praticamente uma aplicação nova, né? Então por isso que a gente tem que sempre avaliar cliente por cliente e pedir para que ela retorne no tempo ideal para os retoques, tá? Em média, a cada 2 semanas, tem um cliente que vem a cada 3 semanas. Eu nunca faço retoque com mais de 4 semanas. Passou de 4 semanas é a aplicação. Por quê? Os poucos fios que ficarem ali são aqueles fios que eu vou ter que remover e fazer de novo. Por quê? Como o fio natural já cresceu, aquele fio já tá lá na ponta. Eu não posso deixar aquele fio lá na ponta. Eu tenho que remover e colocar ele de volta lá rente à raiz, porque senão eu vou causar um dano grave a esse fio natural, porque ele é um fio que vai ficar pesado demais e pode causar aí tanto a queda quanto a triquise, que é uma má formação no fio, ou até um dano maior ao cílios natural da cliente, tá? Então, por que a cliente faz o retoque com frequência? Primeiro, porque ela perde cílios natural. Segundo, porque é extremamente importante você manter a saúde do fio natural. Então, o fio natural da cliente vai crescer, a cliente não pode ficar muito tempo com aquele fio preso ali longe da raiz, porque ele vai pesar, ele vai baixar aquele fio, causando dano aqui à raiz e talvez até ao bulbo capilar daquele fio, tá? Então é extremamente importante que sua cliente volte para o retoque com frequência por esses motivos, tá? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Ative aqui as notificações para que você receba o conteúdo todos os dias. Se você não me segue lá no Instagram Cláudia Fagundes BR ou Cláudia Fagundes Academy, obrigado pela sua companhia. Beijo e até a próxima!